Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem, da drachá deste dia para os nossos corações é boas novas. Boas novas. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, Pai, pedindo a Ti para que o Senhor possa falar conosco, Hashem. Nós carecemos de ouvir a voz do Senhor, nós carecemos de ouvir as Tuas instruções. Nos ajude, Pai, em tudo aquilo que nós precisamos fazer e a nunca perdermos, Pai, a conexão com o Senhor. Seja qual for a situação que nós viemos enfrentar, ajude-nos a compreender que o Senhor deseja nos recompensar, Pai. O Senhor deseja nos recompensar de acordo com tudo aquilo que nós semeamos. E que a nossa semeadura seja uma boa semeadura, Pai, porque o Senhor deseja nos fazer o bem. Ajude-nos a ter a compreensão, Pai, que o Senhor separou um dia. Uma aliança, um sinal do relacionamento do Teu povo, de quem o Senhor é, o Teu povo, de quem é o Teu povo. E que nós possamos cumprir, Pai, ter o zelo de cumprir com este dia, no nome de Yeshua, nosso Mashiach, e compreender, Pai, que Yeshua é a Torá. A Tua palavra é Yeshua. E a Tua palavra são boas novas para nós. São boas novas para nós. Que nós tenhamos um coração aberto, Pai. Um coração aberto para receber a Tua palavra em nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Boas novas é o tema da mensagem desta paraxá. Nós temos nesta paraxá Behar, no monte Sinai, Hashem comunicando a Moshe as leis do Shabbaton, o ano sabático, e cada 7 anos todo o trabalho na terra ali deveria cessar, deveria parar o trabalho, o plantio, o cultivo da terra e permitir que a terra pudesse descansar. E nesses 7 ciclos sabáticos são seguidos por um 50º ano, o ano do Yovel, o ano do jubileu, no qual o trabalho na terra também cessaria. Todos os servos contratados seriam libertados e todas as propriedades ancestrais na terra que foram vendidas reverteriam para os seus proprietários originais. A Paraxá Behar também contém leis adicionais que regem a venda de terras e as proibições contra a fraude e usura, o tratamento correto para com o próximo, não praticar a idolatria, finalizando mais uma vez ali no capítulo 26, versículo 2, sobre a guarda do Shabat, a reverência ao santuário de Hashem. Nós sabemos que o Shemitah, o ano em que a terra e todos os que trabalham nela deveriam descansar, ele tem o seu princípio no Shabat. O povo havia aprendido a confiar em Hashem, de que cada sexto dia da semana seria enviada a porção dobrada do man para o Shabat, que era apenas um dia, mas agora a confiança deveria aumentar de de um dia para um ano. Porém, a provisão de Hashem também aumentaria de 2 por 1 para 3 por 1. Pois este período de descanso de observância do Shabat é o dia, o momento a partir do qual todos os dias sucessivos são abençoados. É importante nós termos a consciência sobre isso. É a fonte de sustento espiritual e material para a semana seguinte. É o centro, este dia é o centro, a base para o bom funcionamento da vida como um todo. É o ponto mais elevado da semana, irmãos. O dia em que os trabalhos e esforços da semana, sejam eles espirituais ou materiais, são colhidos, elevados e o seu significado trazido à luz. E aqui reside uma importante lição de como devemos abordar os envolvimentos
da vida nesta terra. A colheita espiritual de um Shabat ou Shemitah pode ser alcançada somente após uma semana de trabalho, ou o ano de trabalho, lidando com o mundo material aqui e desenvolvendo os seus recursos, o importante saber, irmãos, sem perder a conexão com o sagrado. Então nós temos muitos afazeres no nosso dia a dia, no decorrer da semana, mas nós precisamos ter o cuidado no decorrer de tudo aquilo que nós fazemos, nos nossos compromissos, não perder a conexão com o sagrado. Hoje nós temos uma compreensão um pouco melhor sobre se ter uma conexão e perder uma conexão. Um exemplo bem claro para nós é a internet, esta rede que nós temos. Você pode estar conectado a algo através dessa rede, mas quando se perde a conexão, ali é rompido aquilo que você estava conectado, obviamente. E que eu e você, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, todos os compromissos desta terra, não percamos a conexão com o Senhor. Nós bem sabemos que muitas situações acontecem para tentar nos fazer perder esta conexão com o Senhor. E o Senhor não deseja que eu e você percamos esta conexão. Entendam os irmãos que, embora o período de Shabat seja o último na ordem dos dias da semana, ou após 6 anos de trabalho na terra de Israel, ele deve estar em primeiro lugar em nossos corações. Ele deve ser a primícia dos nossos corações. Nos foi concedido, irmãos, a honra de se aproximar de Hashem. Entendam os irmãos que a partir do momento que o Senhor nos escolheu, e Ele tem nos ensinado, como ensinou o povo ali no deserto, como servi-lo, Ele está permitindo que eu e você o conheçamos um pouco e venhamos a nos aproximar dEle. Então, hoje, nos é familiar a guarda do Shabat. Nós sabemos, nós aprendemos, como também aprendemos as celebrações. Porém, é importante lembrarmos que este conhecimento que tem sido nos dado, esta familiaridade que nós temos hoje, a vivência que nós temos com o sagrado de Hashem, deve gerar em nós mais temor, mais amor, zelo, respeito pelas coisas de Hashem. E isto, irmãos, por sua vez, está ligado aos relacionamentos humanos também. O relacionamento entre irmãos, entre família. Que nós não percamos esta consciência, irmãos, e tenhamos a prática em relação a cada preciosidade que Hashem tem concedido para nós, tendo em mente que os relacionamentos que temos desenvolvido uns com os outros no decorrer destes anos, ele faz parte desta prática. A base, a funcionalidade, o exercer desta fidelidade para com Hashem está ligado, conectado na forma como temos cuidado, zelado, como nós temos cultivado o nosso relacionamento como família, como irmãos. Tanto que o cuidado para com o próximo que viesse a passar por dificuldades, o zelo para que não houvesse ninguém passando necessidade, para que não houvesse desigualdade social, incluindo o bom relacionamento entre todos, não tirando vantagem um do outro, nem se tratando com aspereza ou de forma rude, permeia esta paraxá. Se você leu, você viu que este assunto, este cuidado, ele permeia todo o assunto, o que está sendo tratado nesta paraxá. Desta forma, vemos o Senhor instruindo o povo a se relacionar corretamente, a cuidar um do outro, sendo possível desenvolver assim o amor e a unidade entre si. Isso precisa, irmãos,
estar claro em nós. Eu vejo nesta paraxá o cuidado de Hashem para que ninguém viesse se ensoberbecer e para que ninguém viesse a passar nenhum tipo de sofrimento relacionado ao que já haviam passado no Egito. E Yeshua, ele é um com o Pai, e tudo que ele fez, ele viu o Pai fazer. Tudo que ele fez em concordância com o Pai. E que nós também possamos estar unidos com o Senhor através de Mashiach e Yeshua. Assim como no Egito e após no deserto, o povo sofreu muito, irmãos. O povo sofreu muito. Foram tratados de uma forma muito má. E eu vejo nesta paraxá o Senhor também cuidando para que isso não viesse a se repetir. O fato de termos sido alcançados pela bondade e misericórdia de Hashem, aonde nos foi permitido nos aproximar dele, conhecendo e aprendendo como servi-lo, não pode fazer com que venhamos a tratar o santo, o sagrado como algo comum. Pois eu e você, nós podemos vir a fazer isto com o passar do tempo. E que nós sejamos bons filhos para o nosso Pai, assim como Yeshua é. Porque, irmãos, nós devemos nos lembrar que iremos dar conta. Nós precisamos nos lembrar que iremos dar conta, nós vamos responder por cada ato, por tudo que nós fizemos, cada obra que nós trouxemos à existência através deste corpo, em cada dia da semana, inclusive no Shabat. A observância, a forma como temos nos portado diante de Hashem, nos 6 dias, como um trabalho de plantio, e no dia de Shabat sendo assim, diante de Hashem, recebendo a provisão dele. Nós vemos na leitura de Hebraica Levítico 25, 6, que mesmo no tempo em que a terra descansasse, o Senhor enviaria a bênção dele. A terra estaria produzindo. Observe a bondade do Senhor. Vaikra Levítico 25, 6. No entanto, o que a terra produzir no ano de Shabat será alimento para vocês. Entenda que neste dia o Senhor deseja nos alimentar. A provisão vir sobre as nossas vidas. Por isso hoje Aruch nos convida a ponderarmos sobre como temos observado este dia tão importante, no intuito de nos ajudar a estarmos despertos e não dispersos, distraídos em relação ao dia que Ele separou para santificá-lo e poder receber da sua santificação. É preciso ponderar sobre isso, irmãos, pois a falta de zelo e temor para com o sagrado irá testemunhar contra nós. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque todos nós compareceremos perante o tribunal do julgamento do Messias, onde cada um receberá as boas ou más consequências das ações realizadas enquanto estavam neste corpo. Romanos 14, 10 diz: então por que vocês julgam seu irmão? O porquê o desprezam? Todos nós estaremos diante do juízo. Diante de cada uma dessas instruções que nos é apresentado nesta porção Behar, no monte, podemos deixar passar, irmãos, como se escapassem por entre os dedos algo, as informações que são tesouros para nossas vidas, muito valiosos para nós. Com o passar do tempo, com o aprendizado a qual temos recebido e à medida em que nos se torna familiar a nós, como foi dito, à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor e tudo aquilo que envolve as coisas do Senhor, nós podemos, irmãos, cair numa situação ruim, algo que não é bom aos olhos do Senhor. Nós precisamos buscar saber como o Senhor está nos vendo, se nós de fato estamos agradando a Ele. Porque eu e você podemos fazer aos nossos olhos tudo correto, algo maravilhoso e bom aos nossos olhos, mas nós precisamos buscar saber como o Senhor está recebendo, ou se Ele está recebendo. E que tudo que nós venhamos a fazer não seja na nossa ótica, mas na do Senhor. Entenda os irmãos, Entenda os irmãos que estar próximo fisicamente, ser familiar com os estatutos e ordenanças, isso não significa ser íntimo
de Hashem, ou tê-lo dentro de si, como algo que se tornou intrínseco dentro de nós. E mais uma vez eu digo, isso está relacionado aos relacionamentos entre irmãos. O significado dessa palavra, irmãos, intrínseco, que faz parte da essência de alguém. Faz parte da essência de alguém. Um exemplo, a inteligência é intrínseca ao ser humano. É característico, é próprio, é essencial ou fundamental de algo, de alguém, específico da qualidade. Os irmãos compreendem que o Senhor tem para que Ele esteja dentro de nós, que faça parte de nós, que seja intrínseco em nós, não algo externo. Para mim, quando eu leio, irmãos, o significado desta palavra, por exemplo, eu vejo o quanto Hashem deseja e tem trabalhado para que eu e você não fizéssemos parte de algo apenas, como eu disse, externo para com Ele, mas que nós tenhamos de fato Ele dentro dos nossos corações. Ele criou, irmãos, algo que faça parte da nossa essência, da nossa existência. E nós podemos, com o tempo, deixar que isso se torne o verdadeiro significado para a nossa vida, tendo relacionamento com o Senhor. Nós, como seres humanos, nós possuímos inteligência, e essa inteligência, ela faz parte. Os irmãos entendem isso? Os irmãos compreendem? Eu acredito que todo mundo entende isso. Que nós somos seres humanos e temos inteligência, e ela faz parte de nós, está dentro de nós, é característico, é próprio do ser humano ter inteligência, pois foi criado assim, foi fundido desta forma. Assim deve ser o nosso relacionamento para com o Senhor também. Devemos ter a consciência de que no decorrer da semana nós estamos nos preparando para nos encontrar com o Senhor, através de Yeshua, que é o Senhor do Shabat. Mas este dia, irmãos, foi o dia separado por Ele, escolhido por Ele para santificá-lo, para nós não falarmos as nossas palavras. Nós temos 6 dias da semana, irmãos, para falarmos tantas outras coisas relacionadas ao nosso cotidiano. Neste dia, irmãos, o Senhor trouxe essa instrução para nós. Está escrito, não fale as suas palavras. Que nós tenhamos, irmãos, nisto também, irmãos, reside o quê? Você vai falar daquilo que você está cheio. Daquilo que você tem dentro de você, você vai expressar. Que nós tenhamos a palavra do Senhor dentro de nós. E a consciência de que neste dia que o Senhor separou, nós não devemos falar as nossas palavras, mas sim a palavra do Senhor, que tem nos feito muito bem, tem nos ensinado muito. Shemot 31:13. Fale ao povo de Israel, guardem meus Shabatot, pois este é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu sou Adonai, que os separo para mim. O problema, irmãos, é que no decorrer, tantas coisas querem ficar intrínsecas em nós, coisas deste mundo, e o Senhor tem para que eu e você vivamos separados, embora estejamos nesta terra. Reparem, os irmãos, acredito que todos passam por a dificuldade que você pode estar no dia de Shabat, o Senhor tem para que você descanse, repouse nele, para que você seja alimentado por ele. E quantas vezes, irmãos, a nossa mente quer nos levar para as coisas da semana? É uma luta. Entendo, os irmãos, que existe um esforço muito grande do mal para que as pessoas se tornem cada vez menos humanos. Se tornem como animais, irmãos. Existe um trabalho para remover a humanidade. Para remover a humanidade. A inteligência, a capacidade de pensar, de compreensão. Existe um trabalho para que seja removido isso de sobre as pessoas. Eles estão trabalhando para tentar remover a inteligência, irmãos, violando a vida das pessoas. E assim também
seja removida a capacidade da pessoa amar. Mas ao cumprir destas leis, irmãos, e mandamentos do Senhor, não somente permanecemos humanos, mas é acrescido a mim e a você, de forma gradual, a capacidade de amar. E amar, irmãos, corretamente. E assim também nós somos transformados dia após dia como Yeshua. Mas que eu e você tenhamos a compreensão que o cumprir das instruções do Senhor deve ser algo de dentro, com consciência, não algo que é cumprido religiosamente apenas. Você pode cumprir e fazer tudo maravilhosamente bem, mas apenas de forma religiosa. Que nós tenhamos a compreensão, irmãos, que o cumprir dessas ordenanças, o Senhor deixou para mim e para você, para que nós possamos relacionar com Ele. Para nós fecharmos, é importante eu e você ter o entendimento do que o Senhor está tratando conosco. Hashem está nos convidando para um compromisso mais íntimo com Ele, para nos aproximarmos dEle. Ele quer cuidar de nós de forma mais íntima e específica, enviando as suas provisões sem medidas. Ele quer nos abençoar. Nós lemos isto. Foi lido, irmãos, em Irmiyahu. Ele deseja nos recompensar. Mas para que isso aconteça, é preciso permitir que Ele faça os ajustes, as correções necessárias em nós. Um relacionamento, irmãos, acredito que todos entendem isto. Ele precisa de ajustes, ele precisa de correções. É necessário, dentro de um relacionamento, haver essas correções. Esses ajustes, é impossível ter um bom relacionamento sem ajustes e sem correções. E isto o Senhor deseja fazer em mim e você para o nosso bem. Não tenha isto como algo ruim. E aí envolve o nosso processo de techuvá, irmãos. E no processo de techuvá envolve arrependimento. Arrependimento. Matitiahu, capítulo 3, versículos 1 e 2. Yohanan, o imersor, irmãos, diz assim, olha, Yohanan, o imersor, chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem. Abandonem ou arrependam-se de seus pecados e voltem para Hashem, porque o reino do céu está próximo. Um capítulo para frente, versículo 4 de Matitiahu, capítulo 4, versículo 17, Matitiahu, Yeshua começando a ministrar. Diz assim, daí em diante Yeshua começou a proclamar, abandonem, arrependam-se de seus pecados e voltem para Hashem, porque o reino do céu está próximo. O reino do céu está próximo. Então existem momentos, irmãos, no relacionamento com Hashem que Ele vai nos dizer, olha, até aqui você viveu tendo certas práticas, falando, pensando de certas formas, mas daqui em diante você precisa abandonar estas práticas. Se arrepender destas práticas. É hora de dar mais um passo em direção a mim. O problema, irmãos, é que nós não temos a palavra arrepender ou a expressão arrependam-se como algo bom. Provavelmente você já deve ter ouvido, olha, arrependa-se! Arrependa-se dos seus pecados, pecador! E aí você recebe isso como algo ruim, agressivo. Uma má notícia, uma má nova, se eu puder colocar desse jeito, não uma boa nova. Porque meu irmão e minha irmã, tanto Yeshua quanto Yohanan, eles não disseram, olha, arrependam-se porque o Sheol se aproxima. Isso seria uma má notícia, na verdade. Olha, o Sheol está se aproximando de você. Mas eles disseram, olha, arrependam-se, porque o reino dos céus se aproxima. E todos nós, irmãos, temos alguma área que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos de arrependimento. Yeshua leu
Yeshayahu, na leitura da Brit Hadashah, a qual nós lemos, capítulo 4 de Lucas. E se você continuar a leitura um pouco para frente, versículos adiante, as pessoas ali da onde ele havia sido criado, irmãos, Natseret. Se você ler os versículos adiante, as pessoas ali pediram um sinal, olha, faça isso. Ele disse, ó, vocês vão citar um provérbio. Ele falou. Mas ele falou, não vai ser feito isso. Irmãos, quando ele falou isso, sabe o que as pessoas fizeram? Juntou todo mundo dentro da sinagoga, todo mundo com ira. Começaram a arrastar ele para a beira do penhasco da onde a cidade ficava ali, para jogar ele lá para baixo. Mas ele conseguiu escapar. Será que nós também teremos atos assim? Porque você pode ficar tranquilo, demonstrar uma aparência muito tranquila. Quando for dito para você, olha, você precisa se arrepender disto. Olha, não faça isso desta forma, isso não é bom. Olha, abandone isso para que vá bem com você e com a sua vida. Você pode ter uma aparência de estar tranquilo, mas dentro de você pode estar rejeitando tudo. E o que é pior, irmãos, estar com ira e ódio. Mas você não está ficando com ira ou ódio apenas da pessoa que você está ouvindo, e sim do próprio Pai, de Yeshua, que é a palavra. Vejam, o processo de techuvá e arrependimento, ele passa pela correção, irmãos. Nós precisamos ser corrigidos. Se você parar para analisar, quando você está numa estrada, e você está com o GPS ligado ali, e você errou uma entrada, você perdeu a entrada e você não percebeu. Daqui a pouco você ouve o GPS recalculando. Você vai pegar o GPS e você vai jogar ele para fora da janela? Porque ele está fazendo uma correção? Porque o seu trajeto está indo para um lugar errado? E ele está recalculando para que você volte para o trajeto correto? Você não vai pegar o seu celular, o seu GPS e jogar pela janela. Você vai começar a xingá-lo, reclamar, se irar contra ele. Assim é a palavra do Senhor para mim e para você. Colocar-nos no caminho correto, para não perder a direção. Por isto esta é uma boa nova. O que Yeshua fala para mim e para você é uma boa nova. É boa notícia. Boa notícia, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela tem o intuito de nos conduzir para a vida. E quantas vezes eu e você, na nossa ira, nós saímos da rota correta e vamos direto, então estamos indo direto para a morte. Direto para a morte. E o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele fala para mim e para você, nós vamos recalcular esta rota. Mesmo na sua ira. Vamos recalcular isto, corrigir isto, para que você volte para o caminho que eu tenho para você. Nós temos, irmãos, eu acredito que todos, uns mais, outros menos, mas você sabe o quanto de dificuldade você tem em lidar com a correção, de ser corrigido. Quem é que gosta, irmãos? Olha, vem cá, senta aqui, que agora nós vamos ter que conversar. E aí vem muitas palavras aonde você precisa se corrigir. Você sabe o quão difícil é para você. Muitas pessoas, irmãos, elas têm a dificuldade de lidar com correção. Vindo, como eu estava falando, a se irar, a odiar a correção. Mas deixa eu ler um versículo que é muito importante para todos nós. Um único versículo. Mishlei Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Porque, irmãos, nós falamos que queremos servir ao Senhor, fazer a vontade dEle. Nós não podemos, irmãos, foi ministrado a semana passada isso, nós não podemos ser hipócritas mais. Temos a consciência do que nós falamos diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, quero seguir os teus mandamentos, Pai, quero te obedecer. Me dá sabedoria, entendimento, os teus conselhos.
Mas vejam o que diz Michelet Provérbios 12, capítulo 12, versículo 1. O que ama a sabedoria, ama a disciplina, ama a correção. Mas o que odeia a correção é rude. O que odeia a correção é rude. Irmãos, vamos refletir juntos. A natureza, a fonte, da onde nasce comportamentos de aspereza, de grosseria, vamos dizer, de rudez de uma pessoa para com o outro. Da onde nasce, irmãos? Do Pai que não é. De Yeshua muito menos. Da palavra dele também não. Porque o Senhor é bom. Ele é amor. Os irmãos entendem que eu e você podemos, por menor que seja o momento, por milésimo de segundo, nós podemos perder a conexão com o Senhor. E nós somos tentados, irmãos, provados justamente em momentos de dificuldade, seja ele muito difícil, ou seja ele algo simples. Mas nós podemos, por milésimo de segundo, perder a conexão com o Senhor. E aí, ao invés de ter apenas o fluir de uma água limpa em nós, por menor que seja o momento, nós podemos permitir, nós que fazemos isso, irmãos, que entre a fonte de água suja. E nós precisamos, irmãos, ter apenas água limpa fluindo em nós. Nós não podemos mais permitir que tenha dois tipos de água limpa e água suja, irmãos, flua em nós. Que possamos, irmãos, amar a sabedoria, pois nesta paraxá, Hashem não estava ocupado apenas com aqueles que poderiam, presta atenção, o nosso Pai não estava ocupado, melhor dizendo, com as pessoas que poderiam sofrer um tratamento rude. Porque ele diz, olha, não trate o seu irmão com aspereza, não seja rude com o seu irmão. Mas através da obediência ele estava cuidando para que o coração das pessoas não se contaminasse. E ele também estava, irmãos, curando as pessoas, limpando aqueles corações que haviam sido contaminados durante tantos anos, irmãos, com tratamentos terríveis. E o Senhor deseja limpar o meu e o seu coração, tratar com a minha e com a sua vida. Quantas experiências eu e você já vivemos, mas que você possamos deixar isso para trás. Vamos olhar para frente e decidir ter uma nova vida de fato. É isso que o Senhor tem para mim e para você. E nos recompensar de acordo com aquilo que eu e você temos semeado. Ele deseja recompensar a você. Prover sobre a sua vida sem medidas. Mas como eu e você, como temos vivido no decorrer dos dias? Dentro da nossa casa, como nós temos zelado para com o dia que o Senhor separou? Tudo isso são plantios, são semeaduras, irmãos, que nós precisamos ter a consciência, porque tudo aquilo que se torna prático para nós tendem a cair no automático. Você pode vir a fazer sem ter nem a consciência do que você está fazendo, porque é automático. E que não seja assim com o sagrado do Senhor para com nossas vidas. Permita hoje que Yeshua, o Senhor do Shabat, cuide do seu coração, pois Ele só tem boas novas para você. Não existe pecado maior, irmãos, que a misericórdia do nosso Pai. Não existe coração duro que possa ser transformado num coração de carne. Em Irmiyahu, capítulo 31, versículo 27, nós lemos isso. Eu sou Adonai, o Elohim de todas as criaturas viventes. Há alguma coisa difícil para mim? O que é difícil para você hoje? Aceitar uma correção, uma repreensão? O que é difícil para você hoje? Qual a dificuldade que você está enfrentando hoje? O que está sendo impossível para você hoje? Irmiyahu, irmãos, ele tomou uma ação
de obediência, por confiar no Senhor. Ele confiou. Ação de emuná. Se você teve uma ação, uma atitude de emuná, de confiança, você fez algo confiando na palavra do Senhor, naquilo que ele havia dito. Espere. Confie. Nós vimos isso, Irmeiarro fazendo isso. E ele orou depois. E aquilo que ele orou, o Senhor respondeu para ele naquilo que ele tinha falado. Ele tinha orado isto. Irmeiarro disse isso. Não há nada difícil para o Senhor. O Senhor é Criador, o Senhor é poderoso. E quando o Senhor respondeu para ele, apenas lembrou aquilo que ele tinha dito. Se lembre hoje também que o nosso Pai, Ele é poderoso, quer cuidar de você. E o que tem sido difícil e impossível para você? Hoje, o que é difícil e impossível para você não é nada para o Senhor. É fácil para Ele. Que você possa entregar o seu coração para o Senhor neste dia. Receber a palavra dEle como uma boa nova. Eu creio que você quer o bem para você mesmo. Então receba o bem do Senhor para a sua vida hoje, que é a palavra dEle. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Próximo Shabat, dia 28/5, nós teremos uma única Parashá 33, Bechukotai, conforme meus regulamentos. A última porção do livro Vaikra Levítico nos ensina sobre as bênçãos que o povo de Israel recebe por viver pela Torá. E também nos ensina sobre a severa demonstração de Hashem, com descrição das tragédias que acontecerão ao povo de Israel por eles terem abandonado a Torá e as mitzvot de Hashem. Tá vendo, irmãos? E finaliza com um breve ensinamento sobre os dízimos. Que você possa separar tempo para estar conectado com o Senhor através da palavra dEle. E o Senhor possa falar poderosamente com você, no nome de Yeshua HaMashiach. Pai, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, pedindo a Ti que o Senhor possa ajudar os meus irmãos. Pai, todos nós passamos por muitas situações que para nós foram terríveis, Pai. Nos machucaram, mas o Senhor deseja nos curar. E eu peço a Ti, ajude os meus irmãos a deixarem todas essas coisas para trás, Pai, para que eles possam receber hoje. Eu vejo o Senhor querendo curar o Teu povo neste dia, libertar, Pai, o Teu povo. Ajude os meus irmãos, Pai, a abrirem o coração e a receber a Tua palavra, que é uma boa nova, é uma boa notícia. Pai, o mundo só propaga más notícias. Apenas más notícias, removendo a esperança, removendo o amor, removendo a humanidade, tantas coisas, Pai, que apenas traz um prejuízo para as pessoas. Mas o Senhor tem boas novas, o Senhor é o detentor de boas notícias. Ajude-nos a olhar para a Tua palavra, a Tua instrução, como uma boa notícia. É a palavra que vai nos curar, que vai nos libertar, que vai nos fazer, Pai, viver bem, em alegria. Ajude os meus irmãos a receber a Tua palavra com alegria, a Tua disciplina com alegria, porque o Senhor disciplina aquele que o Senhor ama. E o Senhor quer bem. Se nós disciplinamos os nossos filhos, Pai, porque nós não queremos ver eles trilhando um caminho mau, ruim, Pai, eu não permito que minha filha, eu seguro ela, ensino e a disciplino para que ela não atravesse uma rua, porque um carro pode vir e pegá-la, mas quantas vezes nós rejeitamos a Tua palavra e queremos soltar das Tuas mãos, Pai, e atravessar para a frente de um caminhão. E o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Ajude-nos, Pai, a olhar para o Senhor com alegria e segurar nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor, através de Yeshua, possa continuar conduzindo as nossas vidas, fazendo um recálculo, corrigindo os nossos caminhos, a nossa rota, para que nós não venhamos nos perder, Pai. Guarde o Teu povo, para que o Teu povo não se perca, mas possa alcançar o objetivo final, que é estar com o Senhor
através de Mashiach Yeshua. Que assim seja, assim seja.